Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiando, e eu tô aqui para dar uma aula sobre a ditadura, a segunda parte, governo Geisel e governo Figueiredo. Tem uma galerinha aí querendo volta da ditadura, intervenção militar, porque assiste YouTube. Então eu vim aqui para dar uma aula pelo menos factual, pelo menos apresentando os fatos e discutindo um pouquinho com vocês. Vamos só relembrar o que foi o governo Médici. O governo Médici é o ápice da ditadura. Anos de chumbo, anos de tortura e repressão. Qualquer pessoa que se opunha ao regime, fosse de esquerda ou não, era torturada, era presa e torturada. E a tortura não era só para subversivos, a tortura era para crianças, a tortura era para idosos, a tortura era um método sistemático de repressão. Por outro lado, são os anos dourados. É um milagre econômico, crescimento de 10, 12, 13% ao ano, pleno emprego, industrialização, um momento de crescimento, um momento que a classe média compra seu apartamento, compra seu carro. Por isso que tem gente que tem saudade da ditadura, porque para algumas pessoas, de fato, foi um período de apogeu econômico. Porém, este milagre tem os pés de barro. O Brasil cresceu com dinheiro emprestado. Em 1973, nós temos a crise do petróleo. Isso quebra a economia mundial e quebra o Brasil. O milagre entra em crise. Sai o governo Médici e quem assume é o senhor Ernesto Geisel. O Geisel está percebendo que está difícil de controlar a situação com a crise do milagre. Por isso Geisel propõe uma abertura, uma distensão, mas ela tem que ser lenta, segura e gradual. Geisel quer preparar o Brasil para a democracia. Preparar o Brasil para a democracia significa que democracia é o que eles querem. Eles vão então controlar a oposição e criar uma série de regras excepcionais para controlar o processo de redemocratização. Pessoal, o que acontece de importante? Geisel quer continuar a industrialização do Brasil, então mesmo em condições adversas vai fazer mais empréstimos de fora. O preço do empréstimo, o preço do dólar está muito caro por causa da crise do petróleo. Mesmo assim, mais empréstimos, a dívida externa vai crescendo. Daqui a pouco, quando os militares saírem, vão deixar uma dívida externa imensa e uma inflação de 1000% ao ano. Tudo bem? Pessoal, além disso, a população começou a sentir que a situação está um pouco complicada. Por isso, em 1974, a população vota majoritariamente no MDB, no partido de oposição, certo? A eleição é plebiscitária, é votar Arena, tô feliz com os militares, ou votar MDB, tô insatisfeito com os militares. Beleza? O que acontece? A ditadura começa então a mudar as regras do jogo, já que está perdendo o jogo. O que ela faz? Pacote de Abril. Já que ela perdeu a maioria no Congresso, o que ela faz? Ela cria senadores biônicos, cria do nada para ela poder ter maioria. Além disso, Lei Falcão. Agora não vai mais poder ter debate político, o opositor poder falar, alguém do MDB poder se expor. Agora é simplesmente foto do candidato e currículo do candidato. Então a ditadura está fechando ali as regras do jogo para tentar controlar a redemocratização. Tudo bem? Além disso, já que o Brasil vai se redemocratizar, é fundamental fazer uma limpa. Fazer uma limpa significa prender, perseguir e matar opositores. Como o caso do senhor Vladimir Herzog, jornalista, que denunciava não questões políticas, mas questões sociais. Vladimir Herzog denunciava surtos de meningite, denunciava problemas específicos na cidade de São Paulo. Ele era um jornalista da TV Cultura. O que acontece? Herzog vai para o doicode, Herzog é torturado e Herzog é morto. Eles mataram um jornalista que simplesmente fazia e exercia o seu trabalho. O que acontece? A morte de Herzog articula vários setores da sociedade civil. Igreja, jornalistas, advogados e progressivamente a sociedade civil. Muitas delas que haviam apoiado o golpe de 64 começam agora a se articular contra o regime. Beleza, gente? Além disso, Geisel, que está ali controlando o processo, põe fim ao AI-5. A esquerda armada já está exterminada. Então ele põe fim ao AI-5. Isso é fundamental porque em 1979 nós vamos ter as greves do ABC. Por 10 anos o Brasil não viu greves, as últimas foram em 68, estoura agora greves no ABC. Esse é o novo sindicalismo. Sindicalistas mais autônomos, não presos à burocracia do sindicato, organizam greves que paralisam o ABC. A sociedade civil se une a esses sindicalistas, apoia esses sindicalistas, forma-se uma frente contra a ditadura. Tudo bem? O governo Geisel sai e assume o governo Figueiredo. Figueiredo é somente o gestor da crise.
Governo Figueiredo é um governo de estagflação. Estagnação econômica, o Brasil não cresce, mas por outro lado a inflação cresce às alturas. Rapaziada, a oposição está cada vez mais fortalecida e começa a pedir anistia. Anistia é perdão. Perdão amplo, geral e restrito para crimes políticos, para os presos políticos. O que a ditadura faz? Ela cria sim uma lei de anistia, mas uma autoanistia. A lei de anistia diz assim: estão anistiados quem foi condenado por crimes políticos e conexos, com exceção dos crimes de sangue. Fecha aspas. Ou seja, se você cometeu um crime de sangue, se você foi para a luta armada, você não está anistiado. Porém, se você cometeu um crime conexo ao crime político, como por exemplo a tortura, você está anistiado. A lei da anistia anistiou torturadores. Isso é algo único na história da humanidade, pois, segundo a Convenção de Genebra, a tortura é um crime imprescritível. Tortura não é admissível. Pena de morte é admissível em algumas legislações, tortura não. Tudo bem? Lei de anistia, anistia torturadores. A lei de anistia também possibilita a volta dos exilados. Então voltam todos os exilados, volta Brizola, volta Paulo Freire, volta uma série de pensadores e políticos. Esse grupo fortalece a oposição. Então o MDB cresce. Para fragmentar o MDB, o que a ditadura faz? A ditadura, que em 65 tinha criado o bipartidarismo, só 2 partidos, ela agora cria o pluripartidarismo. Pode voltar a ter partido. Por quê? Porque o Partido dos Militares, a Arena, vai se juntar em bloco num partido chamado PDS. Enquanto o MDB forma o PMDB, bastante diferente deste atual. Mas nós temos o surgimento de novos partidos. O PTB, que a ditadura não deixa ficar com Brizola. Brizola tem que fundar o PDT. E também nós temos a fundação do PT, que é muito interessante porque é um partido formado com 3 grandes vetores. O novo sindicalismo, os intelectuais e egressos da luta armada e também as comunidades eclesiais de base, movimentos de periferia da Igreja Católica. Então forma-se ali um movimento de massas bastante importante na redemocratização. Beleza, tá tudo isso acontecendo, sociedade civil se opondo ao regime, e aí? E aí que a linha dura, alguns militares que querem a manutenção da ditadura não querem abertura. Tem gente chamando Geisel de comunista. A paranoia eterna do Brasil. Pessoal, esses militares da linha dura promovem atentados terroristas, jogam bombas, promovem sequestros, chegam até mesmo a querer jogar uma bomba num grande ato político que está acontecendo no Rio Centro. É o atentado do Rio Centro. Eles querem jogar uma bomba, pôr a culpa nos comunistas para justificar o endurecimento do regime. O que acontece? A bomba explode no carro, eles morrem antes de promover mais mortes. Tudo bem? 1984. O PT começa uma campanha que é rapidamente abraçada por outros partidos. Campanha das diretas já, votar de forma direta para presidente da República. Pessoal, a campanha vai ganhando força, ganhando vigor. Grandes comícios, comícios que juntam Lula, que juntam Brizola, que juntam Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Leonel Brizola, enfim, uma série de personalidades fundamentais da política. Mandam uma emenda parlamentar para o Congresso Nacional, uma emenda constitucional, uma emenda Dante de Oliveira. Os militares não aprovam, os militares cercam o Congresso com tanques de guerra e a emenda Dante de Oliveira é derrotada. Tudo bem? Então, para frustração geral, a transição para a democracia, muito mais do que uma ruptura democrática, a transição lenta, segura e gradual, controlada pelos militares, vai acontecer pelo voto indireto. De um lado, Tancredo Neves, de outro lado, Paulo Maluf. Uma oposição moderada ao regime e a própria cara do regime, Paulo Maluf. Depois fala que na ditadura não houve corrupção, a ditadura criou Paulo Salim Maluf. Pessoal, o que acontece nos 44 do segundo tempo, os amigos de Maluf rompem com ele. José Sarney, rei do Maranhão, rompe com Paulo Maluf e apoia Tancredo. Ele se torna quase o democrata de última hora, graças aos votos do PFL, partido de Sarney, que Sarney funda ao romper com o PDS. Sarney apoia Tancredo e Tancredo vence as eleições. Vence, mas não assume porque morre antes. O primeiro presidente, depois de 21 anos de governo militar, é José Sarney, ex-líder da Arena, ex-líder do Partido dos Militares. Tudo bem? Então essa redemocratização é marcada por permanências, por continuidades, muito mais do que por grandes rupturas. Beleza? Rapaziada, vamos lá. Heranças da ditadura. O que esses 21 anos de governos militares trouxeram para o Brasil?
trouxeram industrialização e crescimento econômico. O Brasil deixou de ser a 22ª economia do mundo para ser a 8ª. O Brasil cresceu, o Brasil ficou mais rico, mas ficou mais pobre também. Por quê? Porque essa renda foi concentrada. Os mais ricos ficaram muito mais ricos. Os 10% mais ricos da população tiveram 50% da riqueza, enquanto os mais pobres ampliaram a sua pobreza. A gente teve um processo de industrialização, mas teve também concentração de renda e miséria. O bolo cresceu, mas nunca foi dividido. Por outro lado, você trouxe endividamento para o Estado brasileiro e inflação, certo? Então o Estado brasileiro quebrou depois do regime militar. Isso só vai ser resolvido com o governo Fernando Henrique na década de 90. Beleza? Além disso, rapaziada, qual era a proposta de João Goulart para resolver a questão do campo? A proposta era a reforma agrária, você ampliar a propriedade privada no campo. O que é que os militares fazem? Não fazem reforma agrária, pelo contrário, para tornar o latifúndio produtivo, eles criam o agronegócio, o agrobusiness, agropop, agro é tudo. Legal. Só que o que um trator está fazendo, 100 camponeses deixam de fazer. Esses 100 camponeses que estão sem emprego vêm para a cidade, êxodo rural. Nós temos um grande êxodo rural na década de 70, o Brasil se torna urbano, só que sem condição de receber essa população. Nós temos um processo de favelização. Todas as favelas de São Paulo e das principais metrópoles têm um boom na década de 70 e 80. Ainda não é criminalidade urbana. A criminalidade urbana vai surgir em 80 e 90. Por quê? Porque nessas comunidades não existe educação, nessas comunidades não existe saúde, claramente nessas comunidades não existe emprego. A criminalidade então tem o seu boom na década de 80 e 90. Ouça Racionais MC, ouça a Facção Central, entenda o que é a periferia das cidades. Rapaziada, além disso, tem essa falácia de que na ditadura não havia corrupção. Só contar um segredo pra você. Sabe todas as empresas denunciadas na Lava Jato? Então, elas começaram a prestar serviço para o Estado na ditadura militar. Grandes obras, obras faraônicas. Será que não houve corrupção? Ou será que não havia justiça autônoma? Ou será que não havia liberdade de imprensa? Fica aí o questionamento. Como vocês são inteligentes, vocês vão rapidamente perceber. Claro que os militares não ficaram ricos, alguns pelo menos. Agora as empreiteiras ficaram, claramente. E, por fim, gente, a violência policial. Se, por um lado, a violência policial na ditadura era com a esquerda e com grupos, abre aspas, subversivos, agora a violência policial é indiscriminada para a população pobre. Então esse é o reflexo da ditadura. Um país rico, um país pobre, um país extremamente violento. Rapaziada, se você quiser assistir a aula 1 sobre ditadura, procura aí. E este é um pouco do cenário, do resultado de 21 anos de regime militar, historiando pela democracia. Forte abraço.